Outro dia eu tava no Instagram e eu tava vendo um Reels de um coach super famoso, ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Ele tava respondendo algumas perguntas e a pergunta que fizeram pra ele ali foi: como treinar o cérebro para suportar mais pressão? Gente, se você faz uma pergunta dessa, é porque você está com aquela sensação de que você não é bom o suficiente, de que você não está dando conta. A pessoa não está suportando a pressão a que ela está sendo submetida e ela começa a perceber que ela precisa de ajuda. Infelizmente, nesse caso, ao invés de procurar uma ajuda profissional, a pessoa procurou a ajuda de um coach que foca na performance, que responde totalmente ao que eu falo aqui da cultura em que a gente vive, onde ou você é um vencedor ou você é um fracassado. E aonde essa cultura faz a gente entender que vale a pena a gente passar qualquer limite, incluindo o da saúde, para corresponder à expectativa que as pessoas têm sobre a nossa produtividade, uma vez que o nosso valor é medido pelo que a gente produz, pelo cargo que a gente tem, pelo salário que a gente recebe. E aí, conforme esperado, a resposta que esse coach deu, eu vou ler, para não ter o risco de eu falar besteira. Ele falou o seguinte: simples, assumindo pressões, assumindo responsabilidades, entrando de fato naquilo que vai levantar o seu nível. Levanta o sarrafo e treina, mesmo que você não consiga no começo, que você vai se acostumar a carregar uma carga cada vez mais pesada. É exatamente essa cultura, esse jeito de pensar, essa autoexigência normalizada que forma o que a gente hoje chama como resiliência, mas que na verdade nada mais é do que um processo de burnout. Eu já falei aqui, ser resiliente não é nenhuma vantagem. Nós aqui passamos do limite e chegamos a um burnout justamente porque nós somos resilientes. Há quantos anos você já estava doente antes de ter o colapso de burnout que você teve? Eu forcei a barra do meu corpo no mínimo por 8 anos. Há quantos anos você estava trabalhando nas condições que você estava, se sentindo do jeito que você estava se sentindo, antes de ver que realmente você não ia dar conta e precisava de ajuda? Não foi de um dia para o outro. Quando eu sentia que eu não estava conseguindo produzir o tanto que se esperava de mim, quando eu via que eu espanava no meio do expediente, do nada, eu não estava dando conta das minhas emoções, o que eu fazia? Eu ligava o turbo. Para ninguém perceber, para eu continuar conseguindo produzir, para eu continuar entregando resultado. Primeiro a resiliência e em seguida o burnout. E isso não é uma opinião minha, isso é um fato. Ó, abre aspas. O mantra de que ser resiliente é aguentar a pressão, encarar o excesso de trabalho e aturar chefes insensíveis traz sérias consequências. Pessoas com esse perfil podem, por exemplo, se tornar altamente persistentes, com objetivos inatingíveis ou tolerantes demais às adversidades. Fecha aspas. É uma reportagem da Você S.A., chama O Mito da Resiliência e o Caminho até o Burnout. Eu vou deixar no descritivo o link se você quiser ler ela inteira. Gente, eu falo isso aqui todo vídeo. A gente mora numa cultura onde ou a gente é vencedor ou a gente é fracassado, não existe meio termo. A gente passou a infância e a juventude inteira focando no nosso fracasso, focando nas coisas que a gente não é tão bom assim e que precisa melhorar. Eu já devo ter citado aqui, tem um cara que se chama Professor Valdez Ludwig, que ele sempre fala que quando a gente tem uma criança que é, por exemplo, excelente em português e péssima em matemática, o que se faz, o que se espera que os pais façam? Que eles invistam numa aula particular, por exemplo, para que aquela criança seja boa em matemática. Quando, na verdade, o que eles deveriam fazer, segundo a opinião dele, que eu hoje concordo, era investir para que essa criança fique maravilhosamente absurdo, bicho, demônio do português. Ele arrase qualquer um em português. E se invista no que ele já é naturalmente bom para que ele seja excelente, e não que se invista no que ele não é bom para que ele seja bom nas duas coisas e não seja excelente em nenhuma das coisas. A gente, quando começa a trabalhar, nosso foco tá nas coisas que a gente não faz tão bem quanto gostaria. E a gente fica se pressionando, se comparando, achando que é inferior aos outros, achando que não é bom o suficiente. A gente foi educado assim. E por isso a gente começa a ficar
disposto a forçar qualquer barra, inclusive a da saúde, para que a gente seja melhor naquelas coisas que a gente não faz tão bem. A gente ignora as coisas que a gente faz super bem e foca em provar que a gente é bom naquelas que a gente não faz tão bem assim. Porque a gente precisa provar que é bom, porque a gente precisa provar que está dando conta, porque dentro da gente a gente não acredita nisso. Mas a gente precisa que os outros acreditem, porque a gente precisa de uma validação dos outros. A gente cresceu assim, acreditando que a gente é bom nas coisas que apontam que a gente é bom, na opinião das pessoas sobre a gente, sobre o que as pessoas acham ou não que a gente deve fazer. A gente às vezes ignora talentos e paixões e vontades porque sabe que o que se espera da gente é um trabalho numa outra área. A gente se cobra, a gente se critica, a gente vai parar num trabalho tóxico e pronto! Deu merda. A resposta que eu daria para essa pessoa que fez a pergunta no Reels pro tal coach é, acho que mais ou menos assim. Primeiro você precisa entender se você não aguenta tanta pressão ou se é um nível de pressão que nenhuma pessoa aguentaria com saúde. Depois você precisa entender qual é a necessidade que você tem no seu coração de aguentar a mesma pressão que você acha que todas as pessoas aguentam. Por que você precisa ser igual a todo mundo? Porque você acredita que todo mundo está dando conta? Ou porque você acha que você só pode ter um valor se você der conta da pressão que todo mundo espera? Se você não conseguir entregar o resultado que se espera de alguém no seu cargo, na sua empresa, você de repente não vale nada. Porque nesse processo você vai acabar entendendo qual é o seu limite. Você vai acabar descobrindo que as pessoas não estão dando tanto conta assim, porque todos estão doentes. Não é à toa que o Brasil é o país que tem mais pessoas com ansiedade no mundo. Não é à toa que no Brasil, 1 em cada 3 trabalhadores já foi diagnosticado com burnout. Ninguém está dando conta. Então a solução para você não é ficar investindo a sua energia nas coisas que não te fazem bem, nas coisas que te fazem infeliz, nas coisas que te adoecem. Você tem que investir nas coisas que te fazem bem, nas coisas que você se sente bem fazendo, que são sua paixão, que você consegue resultados naturalmente, que você entra no fluxo, esquece da vida. Se você concluir que você não aguenta tanta pressão quanto você gostaria, você invista em um trabalho dentro dos seus limites em que você possa ser feliz. E você ser feliz não tem nada a ver com o que as pessoas acham que você deve fazer. Nesse processo, você vai descobrir que o problema não está em você. Você vai descobrir o seu valor, a sua força, o seu tamanho, tudo que você é capaz de fazer e que você não está conseguindo ver, porque você passou a vida inteira com todo mundo apontando o que você precisa melhorar. Então, se você está com essa sensação também de que você não está conseguindo produzir tanto, de que você não é bom o suficiente, pensa nisso. Pensa nas coisas que te fazem bem e não fica focando nas coisas que te fazem mal. Pensa nas coisas que você fica feliz fazendo e não no que você acha que os outros vão ser felizes porque acham que você tem que fazer o que é. Gente, esquece a expectativa das pessoas. Olha para dentro do seu coração.